Enquanto o modelo clássico da educação partia de uma concepção geral abstrata da igualdade, próximo da ideia da cidadania, e a partir dessa construía uma hierarquia social fundamentada no mérito, o novo modelo de educação que defendemos parte da observação das desigualdades de fato e procura corrigi-las ativamente através de políticas afirmativas dentro de uma visão realista e não idealizada. Afinal, quem são os brasileiros? Brasileiros não são somente descendentes de gregos romanos, anglo-saxônicos e latinos através da ancestralidade europeia, mas são também descendentes de africanos, de povos originários, de orientais, árabes, judeus e ciganos. Uma educação antirracista baseada nos preliminares que tentei descrever eliminaria totalmente o racismo em nossas sociedades humanas. Uma questão importante. O racismo é um fenômeno complexo, cujo espaço geográfico compreende o quadro de todos os continentes, talvez salvo a Antártida. Creio que os demais 5 continentes, Ásia, África, Ásia, América, Europa, Oceania, fora de uma maneira ou de outras atingidos por esse fenômeno. Alguns trabalhos tentaram buscar seus vestígios nos tempos mais remotos da história da humanidade, partindo da Antiguidade Clássica, passando pela Idade Média, tempos modernos e contemporâneos. Suas leituras e interpretações envolvem diversas disciplinas científicas, entre as quais a biologia humana, a antropologia, a sociologia, ciência política, filosofia, psicologia e história, entre outras. Daí a dificuldade que se tem diante dessa diversidade de pensamentos e reflexões de combater o racismo através de uma única receita. A matéria-prima de todos os tipos de preconceito, de discriminação e prática racista estão nas diferenças que constituem a diversidade entre sociedades humanas, que deveria ser considerado como nossa riqueza coletiva, mas que foi, infelizmente, degradada em superiores e inferiores, que engendra essas desigualdades que vivemos entre os diferentes. No entanto, a diversidade se encontra também na natureza, entre plantas, animais e minerais, que, como a diversidade humana, já foram objeto de classificações científicas na botânica, na zoologia, na geologia, entre outros. Portanto, não foram classificados em superiores e inferiores, como o fizeram com a diversidade humana. Alguém já ouviu falar de plantas superiores e inferiores? Mas seres humanos tem essas coisas. Bom, a palavra, o conceito de racismo aparece na literatura científica somente por volta de 1920. Mas quem cunhou essas palavras derivadas da raça, colocando-a no reino dos ismos e, portanto, das ideologias, não eram as pessoas ou indivíduos racistas, mas sim estudiosos, críticos das sociedades que se deram conta de que aquele discurso com roupagem científica era um racismo científico que alguns chamaram de racialismo, ou seja, um discurso doutrinário com o nome de ciência que na realidade nem era. Daí a denominação de pseudociência. Devemos insistir sobre o fato de que o racismo nasce quando se faz intervir características biológicas como justificativo de tal ou tal comportamento,
Você faz uma besteirinha, só podia ser um negro. O machista vai dizer, só podia ser uma mulher. Então, é justamente o estabelecimento da relação intrínseca entre os caracteres biológicos e as qualidades morais, psicológicas, intelectuais, culturais e estéticas que desembocou na hierarquização das chamadas raças em superiores e inferiores, ou seja, que desembocaram no racismo. A raça, no imaginário de uma pessoa racista, não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos, mas sim um grupo social com traços culturais, linguísticos, religiosos, etc., que ele considera como naturalmente inferiores aos do grupo a qual ele pertence. Em outros termos, para o racista, o comportamento de uma pessoa é determinada pela raça a qual pertence. Ou seja, o racismo nasce quando se fazem intervir caracteres biológicos como justificativa de tais ou tais comportamentos. Finalmente, é importante dizer que tem pessoa que pensa que o racismo é uma simples questão de ignorância que a única educação pode resolver. Não é bem assim, pois o racismo é um fenômeno complexo, cuja explicação não se reduz à falta de educação ou à falta de irracionalidade, embora essas possam interferir. A respeito, lembro que nos anos 50, a Unesco propôs um programa de difusão dos fatos científicos destinado a fazer desaparecer os preconceitos e práticas de discriminação racial, com a participação dos grandes biólogos, antropólogos e demais estudiosos da questão, convencido que as causas do racismo eram a buscar somente na ignorância e na irracionalidade. No entanto, a condenação científica, a condenação moral e as inumeráveis análises feitas sobre o racismo não o destruíram. O relativo otimismo do antirracismo cognitivo, defendido pela Unesco, logo se chocou às conclusões das pesquisas conduzidas pelos psicólogos sociais sobre os preconceitos, os estereótipos, fortemente influenciados pela visão psicanalítica. O fato de os sujeitos preconceituosos recusar-se a admitir os fatos científicos e ficar preso às suas ideias falsas levou número de pesquisadores em psicologia a emprestar da psicanálise o conceito de mecanismo de defesas sensatos e de dar conta da função psicossocial cumprida pelos preconceitos ou estereótipos. Supõe-se, em todos os casos, que o fundamento real do preconceito racial não deve ser procurado simplesmente na ignorância do sujeito preconceituoso, nem na situação social, como alguns dizem que é um problema de classe social, concorrência econômica, exploração, etc. Mas antes, nos conflitos psíquicos do próprio sujeito. Breve, supõe-se que o preconceito funciona como um sintoma, uma formação do compromisso. O modelo de análise psicopatológica do preconceito teve o mérito de mostrar os limites de uma luta estritamente cognitiva contra o racismo, mas ele também tem suas limitações. Como diz Albert Einstein, é mais fácil dissolver um átomo do que um preconceito. O racismo como fenômeno permanece, mas como doutrina já está morto. Continuamos sem controle sobre ele, sobre seu desenvolvimento.
Porque a condenação científica, a condenação moral, porque as inumeráveis análises feitas sobre ele não o destruíram. Aceitar os limites de uma argumentação racional não significa que devemos desesperar, mas sim aceitar e ver que tudo não é possível. Não se trata de convencer todos os racistas de seus erros e de purificá-los de suas ilusões patológicas, mas sim de modestamente de fornecer às mulheres e aos homens de boa vontade, a quem faltam argumentos, os dados necessários, os elementos de reflexão. E acho que é o que nós estamos fazendo aqui, eu e minhas colegas, membros da mesa. Creio que devemos compreender para agir e não dissociar a revolta contra a violência racial da exigência intelectual. E este engajamento intelectual exige uma tomada de consciência comum. É o que estamos fazendo aqui. Creio que essa consciência coletiva, sem a qual nada podemos mudar individualmente, que nos reúne hoje, como vai sempre nos reunir em outros contextos, com esse tipo de recurso, com recorte diferente sobre essa mesma questão, que é uma questão crucial. O antirracismo não é suficiente, mas é necessário. Por isso, ele deve ser repensado a partir de seus fundamentos e seus objetivos, tendo em vista que o racismo é um fenômeno complexo que resulta de uma multiplicidade de fatores. Ora, a luta contra o racismo tem sido sempre monocausal ou monofatorial. Por exemplo, a extrema-direita francesa achava na época que a solução seria expulsar os imigrantes. A esquerda, até agora, acredita na revolução redentora, que colocaria fim à dominação de classes. E a direita brasileira acreditava na ideologia da mistura racial e no fim da pobreza. A nossa esquerda, na Revolução Redentora, me lembro quando nós começamos a discutir as cotas, a esquerda, uma parte da esquerda, dizia que as cotas é paliativa, o problema é a revolução. Revolução de classe para resolver o problema. Então, a sua teoria monocausais da direita e da esquerda torna a luta contra o racismo indefinível, pois se perde na realização indefinida de verdadeiras causas. O medo, as fobias, os cálculos eleitorais cínicos substituem os projetos políticos, o respeito dos princípios e as exigências éticas, mas também e, sobretudo, as análises. Ilusão intelectualista na luta contra o racismo vem do desconhecimento dos limites de uma refutação racional ou da força persuasiva de uma prova factual. As convicções racistas não serão destruídas pela demonstração intelectual dos geneticistas de que a noção de raça não tem fundamentos científicos. Ou que a mestiçagem não é sinônimo de degradação genética como pensava na época. Porque jamais uma paixão cede a uma argumentação, por mais irrefutável que possa ser. Jamais cede aos fatos, por mais convincentes que possam ser. Pois no espaço das opiniões e crenças, onde se entende perfeitamente todos os cantos
das sereias, as necessidades não se deixam convencer. Obrigado. Então, vamos partir para a finalização da nossa mesa. Eu queria inverter um pouquinho, para fechar com a fala, ainda vai o nosso mestre de cerimônia daqui a pouco, mas antes disso eu gostaria de chamar de uma maneira simbólica para dar um mimo para a nossa mesa, algumas pessoas que tanto representam as e os nossos estudantes com os quais a gente tem responsabilidade nos nossos processos formativos, como também as professoras da educação básica que estão presentes aqui nessa aula inaugural da Faculdade de Educação, porque entendem a importância desse momento para nós que estamos na Faculdade de Educação, mas também para elas, que levam todas as experiências vivenciadas no processo formativo dentro da Faculdade de Educação para as suas escolas, para as suas redes. Então, eu gostaria de chamar, rapidinho aqui em cima mesmo, para entregar um mimo para a professora Selma Venco, nossa primeira palestrante de hoje, Maísa Maciel, do mestrado profissional, Camila Rangel, nossa estudante de pedagogia, Luiz Cláudio, nosso técnico do PGEDU, que recepciona a nossa convidada, e também Marileide França, que é professora da rede de Salvador. Por favor. Os 4. Eu sei que é muita gente, mas é pelo simbolismo, na minha compreensão, desse momento. Só falta a Marileide ali, por favor, fotógrafa. Chefe de apoio, arquiteta, artista e agora fotógrafa. Eu gostaria de saber se tem algum estudante do PPGDC ou do PPGFHC na plateia. Eita, tem um monte de gente, mas não tem problema não. Nós vamos chamar os estudantes que estão presentes, que levantaram a mão, para entregar um mimo para a professora Renilda Barreto, por favor. Podem levantar a mão, agora venham. Deixa eu só tirar uma foto, Renilda, só o pessoal tirar uma foto aqui embaixo. Ah, e eu esqueci, tem mais uma, tem a professora Rose Bonfim, não, Rose não, peraí um minutinho só. Temos ali, porque eu não enxergo, viu, gente, de longe, e aí a pessoa fica aqui, vendo, querendo saber quem está aqui para representar a rede, que é importante a gente ressaltar que a gente não faz formação. Temos também a professora Jeane, por favor, que faz atendimento da EE, para entregar um mimo para a professora, junto com os estudantes, por gentileza, para a professora Renilda Barreto. É uma grande festa mesmo, a aula tem que ser uma grande festa. E chamar também, depois da foto das pessoas, eu quero chamar, que alguém tire a foto, por favor. Eu quero chamar todo mundo da minha faculdade, que eu estou vindo aqui de técnico, Regina, Sônia, Anailda, Yolanda, e mais, Jéssica e Carla, representando o PGEDU, e Rose Bonfim, representando o Fórum de Lauro de Freitas, para entregar um mimo para o professor Kabengele Munanga. Pode levantar. Sônia, Regina, por favor, podem se levantando. Jéssica, Carla, Rose, para o professor Munanga.
Deixa o professor, as professoras podem tomar a mesa. Eu gostaria que vocês subissem aqui no palco, porque para o professor não ter que descer e subir, pelas razões. Pode descer, mas o senhor, para não subir de novo, elas sobem, professor. Jéssica, Rose, Regina, Sônia, por favor. Para entregar um mimo para o professor Monanga. Pode vir por cá, Regina. Por cá, Regina. Tem tudo aí. E gostaria, desde já, né, a gente colocou outras coisas na sacolinha, de agradecer ao nosso programa de educação integral, na figura da sua coordenadora, a professora Silvia Leite, da professora Lanara, a professora Márcia Cordeiro, que deram para a gente a sacolinha e os mimos, e a gente acrescentou outras coisas. Gente, enquanto a gente está registrando, pode chegar mais um pouquinho para cá. Sônia, chegue para cá, por favor, para registrar. Professor, o senhor chega um pouquinho só para lá, mais perto do palco, para tirar uma foto. Olha, fiquem aí, por favor, que eu quero o registro fotográfico. Ah, tá bom aí, professor, não desça não, tá bom aí. Gente, eu sei que vocês não estão mais querendo... Então, nossas técnicas, nossas estudantes, representação do fórum. Eu sei que vocês não querem me ouvir depois de terem escutado tanto essas pessoas maravilhosas, né? Mas eu gostaria só, gente, só um pouquinho, que daqui a pouco quem quiser tietar os nossos palestrantes, fiquem à vontade. Então, eu gostaria muito, só para finalizar mesmo, dizer que as falas dos 3 professores que estão aqui, a professora Selma Venco, a professora Renilda Barreto, a professora Kabengele Monanga, possam, na verdade, ressoar, não só no nosso processo formativo, nas nossas reflexões, mas também na nossa vida. E como bem explicitou a professora Selma Venco, vamos ficar atentos aos maravilhamentos com as tecnologias, com as questões dos aplicativos digitais, para pensar e como isso reverbera na formação. A professora Renilda dizendo para a gente pensar no amor como uma ferramenta revolucionária que pode reinventar a vida. E o professor Monanga dizendo da perfeição que é o crime de racismo no Brasil. Porque quem comete acha que a culpa está na própria vítima. E o que é que tudo isso tem a ver conosco? Tem a ver com educação. Tem a ver porque a educação tem uma tarefa fundamental nas lutas contra qualquer forma de discriminação, contra qualquer tipo de preconceito. A educação, e essa educação, ela precisa começar desde a mais tenra infância. A professora Marlene dos Santos, e isso é uma homenagem a vocês, Sheila, pela finalização do mestrado profissional, e que o Ronaldo e a Sandra venham com toda a força para dar continuidade a esse trabalho que começou lá atrás, né? Com Inês, com Rosa, que está no pós-doc. A professora Marlene dos Santos tem uma frase que eu gosto muito e já usei em muitas oportunidades, que ela diz assim: o mundo tem jeito se escutarmos as crianças. E tudo isso que a gente escutou só serve se reverberar na nossa formação e na nossa vida e, consequentemente, nas práticas pedagógicas. Porque a gente sabe muitíssimo bem que nós temos responsabilidade com as pessoas que são colocadas na nossa trajetória enquanto profissionais de educação. E eu quero finalizar como uma mulher preta, pesquisadora das infâncias negras em específico, com um trecho de um poema da década de 80, do nosso Abdias do Nascimento, que eu tive a honra de estar ouvindo muitas vezes presencialmente, mas que também participei do momento fundamental que ele solicitou que as cinzas fossem depositadas na Serra da Barriga, e a gente não precisa nem explicar por quê. E Abdias escreveu um poema para os netos dizendo assim: para a infância negra, Salvador tem 84% de pessoas pretas, construiremos um mundo diferente, nutrido ao axé de Exu, ao amor infinito de Oxum, à compaixão de Abotalá, à espada justiceira de Ogum. E se esse mundo for bom para as crianças negras, esse mundo vai ser bom para todas as crianças, esse mundo vai ser bom para todas as outras pessoas.
que nós compreendamos a importância desse momento e da nossa responsabilidade na construção de um mundo que, de fato, acolha todas as pessoas. E, para finalizar mesmo, eu gostaria de agradecer todo o pessoal da Secretaria de Apoio que eu não falei, e o pessoal da reitoria, Ana Brito, Luciano Oliveira, Luciana, nossa, que está lá em cima, Tomás, e todas as pessoas que estiveram aqui presentes, que essas falas reverberem hoje, na nossa sexta-feira de Oxalá, mas reverberem no nosso processo formativo e reverberem na nossa vida. Obrigado, professora doutora Selma Venco, professora doutora Renilda Barreto, professor doutor Cabinguele Munanga. Obrigada a vocês. Viva nós! Viva a universidade pública! Não vai ter anistia! Viva a Faculdade de Educação! Não vai... Anistia! Sem anistia! Sem anistia! Obrigada, 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 obrigada.